Salve turma, você está no Xavier Coding, eu sou o professor Samuca, né, nessa série de videoaulas Pandas Essencial, né? Esse curso de manipulação de dados com o pacote Pandas. Se você está gostando, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, né? Ajude o canal a crescer, porque dá muito trabalho fazer esse conteúdo aqui. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui no nosso tópico de filtragens, mais um vídeo sobre esse tópico, onde nós vamos aprofundar os conceitos que nós vimos nos vídeos anteriores. Então olha só a pergunta que nós temos que fazer, né? Lembrando que nós temos aqui nós estamos trabalhando com dataset que tem preços de combustíveis de regiões, né, do Brasil inteiro. E agora olha a pergunta que a gente quer fazer, olha a filtragem que nós queremos fazer. Selecionando registros de postos de São Paulo ou do Rio de Janeiro com gasolina comum acima de R$2. Uma das colunas que nós temos aqui no nosso dataset é a coluna de produtos, onde nós temos a gasolina comum. Então agora nós temos basicamente 4 perguntas, né? Estado de São Paulo, uma filtragem nós queremos do estado de São Paulo, né, os registros, ou do Rio de Janeiro, com gasolina comum e cujo preço é acima de R$2. Então nós vamos mostrar 2 formas de fazer essa seleção. Uma forma mais lenta, onde nós faremos 4 perguntas, basicamente, varrendo o dataset inteiro, ou seja, nós temos mais ou menos 106 mil registros, nós faremos 4 vezes 106 mil comparações. Então é isso que a gente vai fazer. E uma segunda versão mais lenta, né, com menos comparações, onde nós vamos filtrando as tabelas, né, vamos filtrando a tabela por pergunta em pergunta, de modo que a cada nova pergunta, né, cada nova consulta, a gente vai ter um dataset, uma tabela um pouquinho menor. É isso que vai acontecer. Vamos fazer do jeito mais lento primeiro, que é percorrendo o data frame inteiro múltiplas vezes. Então a primeira coisa que nós queremos fazer é selecionar os registros que têm o estado, né, os registros cujos os postos estão no estado ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Para isso a gente pode vir aqui no nosso data. Então deixa eu colocar aqui um data head aqui só para a gente lembrar das nossas colunas aqui. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó, nós temos um data, onde nós queremos pegar o estado. E o estado a gente quer perguntar, olha, retorna para mim os registros cujo estado seja São Paulo, ou, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, ou eu vou querer que você retorna para mim, e o ou a gente vai colocar uma barra só, como nós vimos nos vídeos passados, tá? Para usar esse tipo de comparação, a gente tem que usar dessa forma, uma barra só, ou os registros do estado do Rio de Janeiro. Feito isso, então, a gente faz uma primeira busca no dataset inteiro, perguntando para cada uma das linhas, cada um dos registros, quais são aqueles que têm o estado igual a São Paulo, e depois a gente faz uma outra busca no dataset inteiro, perguntando quais daqueles registros têm o estado do Rio de Janeiro, e depois nós temos basicamente 2 series aqui, né? 2 arrays de booleans aqui, né? Um array vai ser true onde tiver São Paulo e o outro vai ser true onde está Rio de Janeiro. A gente está agora fazendo um OR, né? Estamos juntando isso, fazendo um OR aqui, e essa primeira seleção nós vamos guardar aqui numa variável chamada seleção 1, e podemos até eventualmente mostrar aqui, ó, vamos mostrar essa seleção 1, que vai ter exatamente 106 mil, e lá vai cacetada registros. Muito bem, 106.823. Nós temos essa primeira seleção aqui. A próxima seleção que nós vamos fazer, eu vou fazer aqui na mesma célula aqui para ficar mais fácil, é o seguinte, deixa eu relembrar a pergunta. Nós vamos selecionar agora os produtos que que são gasolina comum. Então pausa esse vídeo, tenta fazer por sua conta agora, como selecionar os produtos, né, dessa coluna aqui que são gasolina comum. Se você voltou, basta que a gente faça assim, ó. Se você já fez, basta que a gente selecione a coluna produtos aqui de data, né, de data, e a gente faz a pergunta, né, é igual a gasolina comum? Eu acho que é assim que tá, né, gasolina comum. Se for igual a gasolina comum, ele vai retornar true, só deixa eu dar uma olhada, ó. Eu vou copiar exatamente como é o valor, para não dar problema, né, de comparação. Eu acho que eu escrevi certo. Então essa é a nossa seleção 2. Então a gente está varrendo o dataset inteiro, podemos até colocar entre parênteses aqui se você quiser, para ficar mais organizado. Então estamos varrendo a tabela inteira, o data frame inteiro, fazendo essa pergunta. O registro é do produto gasolina? É de gasolina? É de gasolina? Independente se essa observação, esse produto desse posto é em outro estado, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente está comparando, desnecessariamente, mas nós estamos comparando, buscando todos os produtos que são gasolina para todos os registros do Brasil inteiro. Basicamente o que a gente está fazendo é isso, ou seja, a gente tem mais 106.823, eu acho, comparações aqui. Se a gente mostrar aqui a nossa seleção, é uma series de Boolean,
A gente tem aí, ó, 106.823. Nós podemos fazer uma próxima comparação, que é verificar o preço comum acima de R$2, né? Então, preço de revenda, aqui, ó, preço médio de revenda acima de 2. Então, nós vamos fazer de novo um data. Agora, a gente quer pegar os valores que estão na coluna preço médio de revenda. Nós queremos retornar só aqueles que... true, né? Para aqueles que são maiores que 2. Então, a gente pode fazer aqui uma seleção 3 e fazer dessa forma. Então, note que aqui nós estamos fazendo a comparação para todos os produtos de todas as regiões do Brasil que tem preço maior que 2. Independente se é diesel, se está no Acre, se está no Rio Grande do Sul, nós estamos percorrendo todo o dataset, fazendo isso múltiplas e múltiplas vezes. Então, novamente, se eu mostrar aqui, a gente tem que seleção também vai ter a mesma quantidade de registros, que é o número da tabela inteira. Feito isso, a gente pode ter uma seleção final. Seleção final que vai ser o seguinte, olha, tem que ser igual à seleção 1, ou seja, o registro tem que ser do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro e precisa ter igual ser a seleção 2, que é o produto ser gasolina comum, e precisa ser igual à seleção 3, que são os preços médios de revenda maior que 2. Então a gente tem 3 series aqui de booleanos do mesmo tamanho, a gente está fazendo um AND lógico para cada um dos valores em suas respectivas posições. Então a gente tem o resultado de cada uma das linhas, né? A gente tem um true ou false para essas consultas que nós fizemos, e a gente está selecionando tudo isso numa versão final. E aqui a gente tem seleção, ó, se a gente mostrar vai ter 106.823 valores, né? Que agora vai estar true e false se essas 3 condições forem verdadeiras. Basicamente é isso. E aqui a gente pode fazer a nossa seleção final, né? A nossa filtragem, que vai ser aqui, ó, data seleção final. A gente pode fazer dessa forma aqui. E agora note que a gente tem um conjuntinho menor de 1.564 linhas, onde, ó, nós temos cidade do Rio de Janeiro, o estado é Rio de Janeiro ou São Paulo. Os produtos são só gasolina comum, pelo menos aqui, ó, que a gente está vendo. O que mais que a gente tinha visto também era o preço médio de revenda, né? Tem que ser acima de R$2, né? Então, tá aqui, aparentemente está funcionando. Se você quiser ver, por exemplo, rapidamente, quais são os valores aqui do estado e do produto, né? Que estão retornados nessa seleção, a gente pode guardar aqui, então, por exemplo, vou guardar aqui num data, ou eu vou usar aqui mesmo, não, vou usar em outra aqui, ó, vou colocar, sei lá, data filtrado, vamos colocar aqui numa outra variável, os dados filtrados, e aqui, ó, em cima desse data filtrado, eu posso, por exemplo, selecionar agora o nosso estado e manda aquela função unique. Mostra para mim os valores únicos que tem nessa coluna. Então ele vai mostrar aqui que só tem Rio de Janeiro e São Paulo. Da mesma maneira, a gente podia, vou colocar tudo na mesma linha aqui, ó, vou dar um print para ter múltiplos valores na mesma célula. Agora eu quero mostrar, por exemplo, o produto para ver se só tem gasolina. A gente tem um produto, então quando você tem dados categóricos, você consegue fazer essa checagem rapidamente, tá bom? Então é isso que você pode fazer aqui. Muito bem, pessoal, a gente fez isso. Vamos fazer agora uma outra alternativa que é de uma maneira mais rápida. Então, da maneira que, na verdade, ela é mais eficiente, porque a gente não vai ter que percorrer múltiplas vezes a tabela inteira, é a do seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, até vou copiar, ó. Nós vamos ter aqui uma primeira seleção, que é exatamente isso, ó. Nós estamos checando aqui para todo o data frame, nós estamos checando quais são os registros que são do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Não tem como fugir, tem que fazer essa checagem percorrendo assim mesmo. Existem algumas outras alternativas para fazer isso que a gente vai ver já, com listas, mas no geral isso aqui não tem muito como a gente fugir. Daí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova data frame filtrado. Cadê onde que eu estou digitando? Está aqui. Que eu vou chamar de postos SPRJ. Então eu vou chamar dessa maneira aqui, que vai ser justamente os meus dados filtrados, ó. Então, aqui eu vou ter apenas os registros dos postos que estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, apenas registros de postos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, note que aqui a gente tem já um dataset menorzinho, com 8.500 linhas e 26 linhas, onde nós temos aqui Rio de Janeiro e São Paulo. Em cima agora desse novo data frame menorzinho, ao invés de fazer a comparação com 106.000 registros, a gente vai fazer uma comparação agora em cima desse dataset menorzinho aqui, ó, que é o 8.526.
e vai ser a segunda pergunta aqui, ó. Vai ser a segunda seleção. Só que note que nesta segunda seleção, ao invés da gente fazer a pergunta do produto, olha, retorna para mim os produtos que são gasolinas, as observações, os registros que tem produto de gasolina. Ao invés de fazer isso olhando o conjunto de dados inteiro, nós vamos olhar isso só para o postos SPRJ. Então, dessa forma, seleção 2, ela vai ter um array de booleanos, uma series de booleanos com 8.526 valores. Ó. A gente tem uma series com 8.526 valores, onde for true significa que o produto que está nessa tabela aqui é gasolina comum. Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse 106.778, ó, 106.000, ele é gasolina comum, então tá true. O restante é tudo false, né, que não for gasolina comum. Então a gente tem essa seleção feita numa tabelinha menor, e o que a gente vai fazer agora é criar um outro data frame, que vai ser postos SPRJ gasolina. Eu estou fazendo dessa maneira só para ficar mais didático para vocês acompanharem, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Em cima desse data frame, só com observações, registros de postos de São Paulo e Rio de Janeiro, eu vou selecionar aqueles cujo produto é só gasolina, que é a seleção 2 aqui. Feito isso, a gente pode... Então, aqui, ó, eu vou até copiar apenas registros do estado de São Paulo com produtos com gasolina comum. Gasolina, ou aqui, cujo produto é gasolina comum. É isso que nós temos aqui. Então, vamos ver quantos dados que a gente tem agora. Nós temos 1.570 valores. Então, note que de 8.526 linhas, nós filtramos mais uma vez. Nós temos agora só gasolina comum, São Paulo e Rio de Janeiro, 1.570. Por fim, a gente pode fazer a última seleção, que é essa seleção 3 aqui, que é o preço médio de revenda. Só que, novamente, pessoal, agora vocês já sacaram a ideia. Novamente, ao invés da gente fazer a seleção no dataset inteiro, a gente vai pegar esse conjuntinho de 1.500 linhas aqui, bem menorzinho, que é o postos SPRJ gasolina, e em cima desses caras a gente vai perguntar para cada um dessas linhas aqui quais possuem produto médio de revenda maior que 2. Feito isso, ó, esse nosso series de booleano é para ter 1.570 valores, que é justamente um true ou um false para cada uma dessas linhas desse dataset aqui, esse novo data frame filtrado, menorzinho. E por fim a gente pode ter nossos dados finais, né, que eu estou chamando aqui até na minha cola de postos SPRJ, gasolina, talvez preço maior, não é Mário, é maior que 2. Tá um nome muito feio, mas é para ficar bem claro para vocês o que a gente está fazendo. Então aqui eu venho aqui, ó, postos, então em cima desse conjunto já filtrado de 1.500 linhas, né, filtrado 2 vezes, nós vamos passar uma nova seleção. E com isso, pessoal, a gente tem o nosso conjunto final com 1.564 linhas, onde a gente fez em algumas etapas, né? Codificamos mais, mas em algumas etapas a gente fez as mesmas coisas que nós fizemos na primeira alternativa lá em cima. Cadê? Ó? Primeira alternativa, seleção final, né? Cadê? Que seria os nossos dados filtrados, que é 1.564 linhas. Então, a mesma coisa que a gente fez lá, varrendo múltiplas vezes o dataset inteiro, a gente fez aqui em algumas etapas, onde em cada uma da etapa a gente fazia uma filtragem inicial e a gente fazia uma nova filtragem em cima dos dados menorzinhos, né, do data frame menorzinho já filtrado e assim por diante. A gente ia filtrando cada vez mais, né, em conjuntos de dados menores, ao invés de você fazer essas mesmas perguntas desnecessariamente para todos os dados. Então, são formas que você pode fazer, essa filtragem. Eu vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu termino esse tópico de filtragem num vídeo mais curtinho com esse último tópico aqui, que é selecionando registros de alguns anos, onde a gente pode usar listas para fazer isso também, tá bom? Então deixa seu like, se inscreva no canal, pessoal. Tá ficando muito legal essa série de vídeos, tá dando muito trabalho. Então ajude a gente a crescer o canal, tá bom? Um abraço.